Buenas noches a todos. Nos encontramos aquí en nuestro segundo día de nuestra cumbre virtual de coaching y mentoring de HCN, con el título este año de Innovación, el superpoder de las organizaciones y líderes de hoy. Recuerden, la cumbre es una gran oportunidad para que las personas, empresas, organizaciones conozcan los últimos avances en materia de coaching y mentoring, permitiendo conocer la integración de estos modelos, logrando así adquirir herramientas y conocimientos que le permitan la evolución y el desarrollo de los líderes de hoy. Quiero agradecer a todos nuestros business partners y aliados que comparten junto a HCN en esta edición. Quiero iniciar agradeciéndole a la Academia Impact, a la Asociación Chilena de Coaching y Mentoring, a SG Talent de Colombia, a Lean International desde México, a EmpowerMind desde Dinamarca, al Instituto Nefesh de Brasil, a Access Blue desde el México, Monterrey, a la Asociación Nacional de Coaching de Colombia, ANCOACH, a la Asociación Venezolana de Coaching, AVEN Coaching, a la Sociedad Brasilera de Coaching, a Incentium desde Panamá, a Perú 8000 en el Perú, al Centro de Desarrollo de la Creatividad de Argentina, a nuestro aliado de marketing digital CHAM, también a la empresa Meta Expansión desde Costa Rica, a nuestros amigos de Emprendando desde Colombia y a Minecraft desde Chile. Gracias a todos y también gracias a los asistentes del día de hoy que nos acompañan. Hoy, bueno, antes de comenzar, quiero recordarle el concurso que tenemos en Instagram. Así que los voy a invitar a todos a seguir a nuestra cuenta HCN World en Instagram, buscar la imagen que aparece en pantalla. Deben escribir el motivo por el cual les gustaría participar en nuestro cuarto Congreso Internacional de Coaching y Mentoring, integrando modelos para el desarrollo competitivos en mercados competitivos. Y tienen que utilizar el hashtag Congreso HCN. El comentario que obtenga mayor like o mayor me gusta va a ganar una entrada para el Congreso Internacional de Coaching y Mentoring que este año se va a realizar en Foz de Iguazú, en Brasil. Y bueno, ¿quién mejor persona también para compartir esta ponencia que Sandra Martiñao, que es la anfitriona este año junto al Instituto Nefesh de este maravilloso congreso? Antes de darle el pase a Sandra y conversarle un poco de Sandra, quiero también darle la bienvenida a todos los países. Y si se me queda alguno por fuera, pido mil disculpas, pero son muchísimos. Vamos a iniciar dándole bienvenida a la gente de México, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Brasil, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Aruba y Curazao, España, Portugal, Francia, Dinamarca, Estados Unidos, Uruguay y Puerto Rico. Sean bienvenidos todos. Hoy vamos a tener la presencia de dos importantes conferencistas y aliados de HCN. Vamos a iniciar con Sandra Martiñago, quien va a hablar sobre memes transgeneracionales en las organizaciones y cómo identificarlo. Esta charla inicial va a ser en idioma portugués y seguidamente nos va a acompañar Adriana Herman desde Costa Rica, quien nos va a hablar de generando conversaciones significativas, la comunicación emocional del líder. Vamos a presentarle un poco a Sandra. Sandra es psicóloga de profesión, es coach certificada por la Sociedad Brasilera de Coaching, cuenta con un posgrado en psiquiatría y adicciones, es creadora del curso NEFES del Sistema Terapéutico SNT en Brasil, es socia directora del Instituto NEFES, núcleo especializado en formación empresarial y humanística en Brasil, es practitioner y master practitioner en programación neurolingüística, es coach de negocios certificada por la IC, la International Association of Coaching Institute. También tiene estudios en Generative Trans con Stephen Gilligan. Es conferencista invitada por la Universidad Estadual de Maringá, Paraná y Centro Universitario de Maringá, Paraná. También es profesor de HCN y forma parte de nuestros business partners de HCN de Brasil. Ahora sí, no quiero quitarle más tiempo y presentarles y darle el pase directamente a Sandra Martiñago. Un momentico. Buenas noches, Sandra. Como está, Owen? Boa noite a todos os brasileiros, buenas noites a todos os latino-americanos que estão nos assistindo.
É bom estar com vocês mais uma vez. Obrigado. Como falei prévio, da charla é em português. Sim, vamos falar em português. Algumas pantalhas estarão em espanhol. Ok, obrigado. Podemos começar então, Ouvem? Sim, assim. Ok. Bem-vindo. Então, muito obrigado por estarem aqui com a gente. Obrigado, Ouvem, por convidar para esse momento. E eu vou estar falando com vocês sobre os memes transgeracionais. Deixa eu só tirar aqui, agora sim. Memes transgeracionais nas organizações e como identificar esses memes. E o que é, então, esses memes? Por que temos que identificar isso? Então, quando nós estamos falando de memes, nós podemos estar nos referindo à cultura empresarial, como ainda à cultura individual, que esteja em conflito com a cultura empresarial. Então, muitas vezes, as informações que a pessoa, o colaborador, o gestor da empresa traz das suas gerações, faz com que, às vezes, ele esteja em conflito com essa organização e ele não sabe por que isso está acontecendo. E nós podemos, com o coaching, proporcionar isso, levando em conta, né, que o coaching trabalha com pessoas saudáveis. Então, quando nós estamos falando de pessoas cognitivamente saudáveis, então, nesse sentido, nós podemos utilizar a técnica que eu vou apresentar aqui, a forma como você vai trabalhar. Por quê? Porque uma só informação que você der, às vezes uma palavra, às vezes uma pergunta, uma pessoa que tem um bom nível cognitivo, está egoicamente bem, o que pode estar acontecendo ali naquele momento é que ela está num momento com desequilíbrio, num momento está com um comportamento inadequado, um comportamento desproporcional ao fato. Então, se isso está acontecendo, e embora isso aconteça, ela esteja saudável, o coaching é ideal para isso. Então, a ideia dessa exposição é trazer algumas informações do que é meme, do que é memes, como ele cria a cultura organizacional, o que acontece quando há uma crise ou um conflito na cultura organizacional, e mostrar como nós, coaches, podemos levar o indivíduo, então, a pensar essa cultura, a pensar suas escolhas, e fortalecer todas essas escolhas para poderem fazer novas escolhas. E assim eles conseguem mudar as informações que vêm trazendo de gerações. Então, diante disso, o que são memes? O termo meme, ele vem do grego mimena, que tem como significado imitação. Então, Richard Dawkins, e provavelmente eu vou falar algum nome desse povo, vou pronunciar às vezes de forma não muito adequada, me perdoem por isso. Ele é um biólogo evolucionista de 1976. E ele publica, então, um famoso livro que se chama O Gene Egoísta, onde ele desenvolve a teoria, então, sobre os memes. E ele aponta que meme é qualquer tipo de informação capaz de se multiplicar e de se espalhar, e essa forma de se espalhar pode ser por uma música, pode ser por um conceito, ou pode ser por qualquer um aspecto
de uma cultura. E nós temos visto muitos memes se espalhando pela internet, com aquelas figurinhas e aquelas frases. Então, meme é essa informação que se multiplica, né? E ele utiliza também esse conceito para exemplificar sua teoria sobre os genes. Para eles, os genes são memes que se multiplicam e se espalham incessantemente. E então, esse comportamento acaba sendo a base da evolução humana e, de qualquer forma, na vida na Terra. Então, o ramo da ciência que estuda os memes e o seu comportamento é chamado de memética. Então, é por isso que muitas vezes a gente usa o termo assim, ai, que memismo, né? Quer dizer, você está fazendo as coisas do mesmo jeito, está fazendo as coisas de forma igual. Só que no que diz respeito às nossas memórias transgeracionais, nós não temos essa consciência de que informações nós estamos replicando que são transgeracionais e de que informações nós estamos replicando que são da cultura. E o que nós no coaching podemos fazer é ajudar o nosso cliente, o nosso coaching, então, a descobrir quais são os elementos que estão sendo reproduzidos de forma inadequada, que estão sendo multiplicados de forma inadequada, porque aqueles que estão adequados estão muito bem, né? Nós podemos seguir adiante disso. Então, o Paul Wanter, no livro dele, Introdução ao Coaching Integral, ele nos diz que talvez um dos maiores avanços nos estudos da genética foi o descobrimento do DNA. E esse descobrimento, então, permitiu que compreendêssemos como que estava constituído as informações básicas dos nossos organismos. É a informação primordial que nos constitui como seres orgânicos, e, em particular, como seres humanos. Aí a gente tem essa charge, né? Essa orelha pontuda é sua, puxou você, olha que tortas. Esse cabelo ralo, ondulado, é seu, além do nariz ser meio entortado para lado, igual do seu pai. E aí o garotinho diz, né? Eu não herdar o cérebro desses dois já é um lucro. Então, o DNA vai fazer com que a gente herde, então, essas heranças genéticas, né? Um pouco do pai, um pouco da mãe, e trazemos também essa genética transgeracional. Só que no primeiro momento que se falava do DNA, passava-se a impressão, então, de que tudo que estava no DNA estava determinado por esses genes e provavelmente isso não podia ser modificado. E nós podemos, então, até admitir que as características físicas podem inferir, então, essa determinação, né? A cor do cabelo, a cor da pele, os seus traços, né? Aí tudo bem, né? Essas características podem sim serem determinadas e não tem como modificar isso. Mas as características emocionais e comportamentais, nós já não podemos dizer a mesma coisa. Nós não podemos dizer que somos determinados a carregar determinadas características emocionais ou determinadas características comportamentais. Nós podemos sim dizer que trazemos essa informação genética, mas o fato de trazer essa informação genética não me escraviza a ela e não vai fazer com que eu tenha que agir sempre da mesma forma. Então, aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, Gabriela, né? Não, nós não somos Gabriela, nós não temos esse determinismo. Então, nós podemos, sim,
mudar os comportamentos e podemos mudar também esses traços emocionais que a gente traz, essa ressonância que a gente traz das informações que vêm da genealogia. Então, na realidade, o que nós temos é uma ressonância das experiências que a nossa genealogia nos permite acessar. Então, como que nós vamos reprogramar, então, esse DNA? Como nós vamos reprogramar essa informação que está vindo geracional? Como vamos reprogramar as informações que nós recebemos dos nossos pais e da nossa mãe, do pai e da mãe, né? Então, as investigações recentes, realizada por 2 ramos científicos russos, um ramo da linguagem e o outro ramo da genética, ele foi dirigido por um biofísico e por um biólogo molecular, o Gargachev, mas é claro que eu não sei russo, então eu não estou pronunciando esse nome muito correto. Mas o que interessa é que eles demonstraram que o DNA pode ser reprogramado. E ele pode ser reprogramado por palavras e pode ser reprogramado por algumas frequências determinadas. Então, esse estudo, ele assinala que o DNA, além de ser responsável pela construção do nosso corpo, como também tem uma importante função de armazenamento e de comunicação de dados. Então, não é só a construção do corpo, mas ele também vai organizar os dados de todas as nossas vivências, ele vai organizar os nossos sentimentos, ele vai organizar as nossas experiências, ele vai organizar como nós nos comunicamos essa experiência, como nós recebemos a comunicação dessas experiências. Então, eles descobriram que o nosso código genético, eles seguem as mesmas regras que todos da linguagem. Então, qual nós podemos entender, então, por que o nosso DNA é completamente natural e ele é lógico. E ele reage, então, à linguagem. E aí nós podemos ver também que os idiomas que são praticados, ele é um reflexo do nosso DNA. Então, ele não apareceu casualmente. Então, essas duas coisas, a linguística e a genética, elas estão, de alguma forma, integradas. Então, diante disso, nós vamos ter aquilo que se chama epigenética, né? Que do grego epi quer dizer sobre. Né? Então, da mesma forma então, que os genes se agrupam para formar os cromossomos, os memes se reúnem para formar as nossas dimensões culturais e que podem aumentar incorporando novas culturas. E, para isso, então, nós vamos dar o nome disso de epigenética. Então, o que isso quer dizer? Que existem alguns mecanismos que vão estar controlando e que vão regular, né, diferentes processos do nosso organismo e que se encontra acima da própria relação do DNA. Então, esses mecanismos que estão acima desse DNA é a epigenética. Na década de 40, um estudioso definiu que epigenética ela é como o ramo da biologia que estuda as interpelações causais que ocorrem entre os genes e os seus produtos e que dão lugar a um fenótipo. Então, entretanto, esses processos concretos que determinam, que regulam a modificação genética dos genomas, eles não foram elucidados até esse momento, pelo menos na atualidade,
o conceito da epigenética ele está muito centrado em fatores moleculares e processos ao redor do DNA, que regulam a atividade do genoma, independente da sequência que esse genoma traz. Né? Isso está escrito no livro do Skinner, de 2010. Então, o processo mais relevante dos componentes da epigenética vem ser a metilação dos ácidos nucleicos. O que significa isso? Que essa metilação ela vai encapsular, ela vai apagar a sequência, e esses genes que você apaga, né, eles não vão ser mais transmitidos. Então, o que é esse apagar? Então, eu trago uma informação genética, essa informação genética ela é modificada, muitas vezes, ou ela pode ser alterada pela cultura, pelas normas, pelas regras, pelas crenças, pelos valores. E quando eu tomo consciência, e esse é o grande segredo, levar o nosso coach a ter consciência do que ele está vivendo, e não só viver por viver, ou achar que isso é um karma, um drama. Então, quando ele toma consciência e ele resolve fazer uma nova escolha, e ele faz, então, uma nova escolha, o que acontece é que esse gene é encapsulado. O que significa que essa informação ainda vai ficar nesse gene, ainda vai ficar nesse transgeracional, mas ele não vai ter mais essa ressonância de transmissão. Então, a importância da metilação ela é tal que é a base de que, ainda que todas as células do nosso corpo tenham a mesma informação genética, pode ainda existir 200 tipos celulares distintos, e que cada um vai levar, então, um fim diferente, funções e atividades diferentes. Então, dependendo dos genes que foram encapsulados ou dos genes que estão ligados, então terá uma estrutura, terá uma atividade concreta. E nós podemos tanto ter uma genética, como você está vendo aí, aquele que faz exercício nessa imagem, pode ter uma estrutura genética, e se você não cuida dessa estrutura, você vai desenvolver um outro modelo corporal. E essa informação, ficando no gene, pode ser transmitida de geração em geração, e para isso, então, nós vamos estar falando da herança epigenética. Então, existe uma herança, sim, transgeracional. Por isso que, às vezes, a gente fala que obesidade é hereditária, depressão é hereditária. Então, agora, até hoje mesmo, se fala que nós podemos ter uma mente milionária ou podemos ter uma mente de pobre, né? Que quem tem uma genética de milionário se desenvolve mais rápido nas suas finanças, e quem vem de uma cultura de pobreza, ele precisa tomar consciência dessa cultura de pobreza para poder avançar na vida e criar novas possibilidades. Então, a herança transgeracional, ela foi descrita pelos cientistas, tanto em animais como em plantas, e eles definem pelo seguinte: como é definida essa transmissão geracional? Quando um fator ambiental ele provoca uma mudança permanente no epigenoma de um gameto, esse genoma modificado e os seus genotipos associados podem ser transgeracionalmente transmitidos para as próximas gerações e para a prole. Então, se eu tenho um impacto e isso fica marcado no meu gene, essa informação vai ser transmitida.
Agora, ela não vai ser transmitida para que as minhas gerações futuras sofram os mesmos problemas emocionais que eu estou sofrendo, ou os mesmos dramas profissionais que eu sofri. Mas essa informação, ela segue para que essa nova geração que está vindo tenha muito mais recursos para sobreviver no mundo e com as pessoas. Então, nós vamos conseguir encontrar muitos exemplos de heranças transgeracionais, e eu vou falar de algumas daqui a pouco. Então, e isso como produto da ação do ambiente sobre o organismo, sobre esses novos modelos de vida, e isso, então, vai ajudar e vai explicar também como o mundo, como as pessoas, como existe uma evolução, né, muito mais rápida dos seres vivos. Se nós compararmos como eram as crianças, como elas eram tratadas há 30, 40 anos, e como era o desenvolvimento delas, nós vamos ver que hoje as crianças estão se desenvolvendo muito mais rápido. Antigamente, uma criança levava 7 dias para abrir os olhos. Hoje, a criança já nasce de olho aberto, né? Daqui a uns dias já vão nascer falando. Mas essa mudança é muito rápida. Então, já faz mais de 15 anos, depois que essa publicação dessa herança transgeracional, desse encapsulamento do genoma humano foi divulgado, né? E nesse momento, então, em que a tecnologia da sequenciação está mais avançada do que nunca, nós precisamos dar um passo adiante. E nós precisamos enfrentar novos objetivos, novas metas, né, que é realmente conhecer esse epigenoma humano. Não está tudo claro, não está tudo definido, posto. A mecânica quântica tem se esforçado para trazer mais respostas dessa transmissão. Então, a proposta agora é de nos atrevermos a fazer isso nas nossas organizações, com os gestores. O que você acha de entrar nesse desafio do coaching? Então, para entrar nesse desafio, como que nós vamos utilizar dessas informações genéticas, dessa epigenética nas organizações? Então, primeiro que nós precisamos entender é que aquilo que está aparecendo nas organizações, aquilo que a gente chama de consciência, ou os sintomas que estão aparecendo, as falências, as agressividades, os comportamentos desproporcionais, às vezes o modo inadequado de conversar e de reagir, ou de dirigir uma empresa, isso que aparece, que nós vemos, é só uma pontinha de tudo que está nesses genes, que estão ali no subconsciente, sendo regido pelas crenças limitantes, pelos medos, pelos preconceitos, pelos pré-julgamentos, pelas emoções que foram reprimidas, pelas ideias irracionais que foram transmitidas. Então, quer dizer, você queira ou você não queira, essas informações estão lá no subconsciente. E nós podemos trazer essas informações à tona. Então, o Jung, ele diz que tudo aquilo que a gente não traz para o consciente, ele vai se manifestar na vida como destino. Então, nós vamos chamar de destino, nós vamos chamar de karma, nós vamos chamar de cruz, mas na realidade, não é bem isso que está acontecendo. Então, agora me dou conta de que o meu desgosto, quando alguém ativa isso em mim, aquilo que não reconheço, aquilo que tenho negado, que tenho reprimido,
é projetado nos outros. Então, aquilo que nós estamos vendo numa organização, aquilo que nós estamos vendo no comportamento de uma pessoa, muitas vezes não é realmente o que nós estamos vendo, é uma projeção de crenças, é uma projeção de um modelo que está ali armazenado. Então, quando nós estivermos trabalhando com questões transgeracionais, o objetivo nosso é convidar o cliente a tomar consciência do que está aí nesse subconsciente e expressar essas expressões, essas emoções que estão reprimidas, e fazer isso de um modo muito natural, né? Ontem a Lena estava falando no tema dela, realmente desse limiar, né, que tem o coaching da terapia, que é muito tênue essa linha, e nós não podemos mais deixar de lado todo esse processo emocional que está e que envolve o ser humano. Então, não dá mais para trabalhar com coaching somente com ações. Por que não dá para trabalhar com coaching somente com ações? Porque as ações e os resultados, elas são frutos do pensamento. Então, o que eu penso gera uma sensação. E essa sensação gera uma emoção que eu dou para essa emoção um significado, e esse significado que é dado para essa emoção vai gerar um para-quê, um grande para-quê, e se eu tenho um grande para-quê, logo, então, eu vou ter força para atuar. Deixa eu tirar esse Google Drive daqui. Eu vou ter, então, mais força para atuar, eu vou ter mais força para avançar na vida. Então, quando esse coach estiver trazendo essas informações, é muito importante que o coach evite os julgamentos, que ele acolha esses processos de forma natural. Para quê? Para permitir que o coach entenda, né, o que não se pode limitar, que não se pode reprimir as experiências pelas crenças ou pelos julgamentos, porque eles vão controlar a nossa mente. Então, eu acredite ou não acredite, eu tenho consciência ou não tenho consciência, eles vão estar regendo, a nossa mente. E vão estar aparecendo. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Desculpa aí. Então, o que nós vamos fazer é liberar essas emoções ocultas, fazer que se torne consciente, e isso é essencial para quê? Para que aconteça uma mudança neurológica. E quando acontece essa mudança neurológica, isso vai se expressar no campo biológico e vai se expressar na conduta da pessoa. Então, se eu mudo o significado dessas crenças, desses medos, desses preconceitos que estão no inconsciente, logo as ações e os resultados vão se modificar. E, além disso, essa informação que veio do transgeracional vai ser encapsulado e as gerações agora terão possibilidades de adotar um novo modelo e um novo modelo mais adequado. E o que faz com que essas informações entrem e fiquem tão impregnadas no nosso inconsciente, a ponto de nós não sabermos que elas estão ali e a ponto delas se manifestarem. Então, o que acontece é que isso é feito através de um termo chamado engrama, né? Que em grego e grama é letra, é escritura. Então, um engrama
é uma marca orgânica sobre o tecido nervoso que foi produzido a um estímulo do passado individual e que será o suporte material da memória. Nós não sobrevivemos sem os nossos engramas, né? Então, o engrama é uma estrutura de interconexão neuronal e ela é estável. E essas redes neuronais, então, elas vão estabelecer sistemas inconscientes e mecânicos. Então, o engrama permanece na mente reativa e inconsciente, onde nós armazenamos os odores, as sensações, as palavras, os fatos, os lugares, os ruídos. Então, tudo que acontece na nossa vida é registrado por esses engramas. Então, o engrama, ele pode conter as redes neuronais relacionadas com a história da nossa família. Então, seria como se fôssemos muito sensíveis a certas informações que vêm da nossa família. Então, o engrama, ele pertencendo então, a essa mente reativa, qualquer situação que pertença a um engrama pode disparar sintomas que aparentemente tivessem sido superados. Então, quando a gente experimenta um impacto emocional muito forte, o nosso inconsciente grava tudo e ele nunca esquece. Então, o engrama, ele funciona ainda que nós não estejamos conscientes dele. Graças ao quê? Né? Então, graças a essas informações que estão agregadas, estão marcadas nesses engramas, nós podemos, então, ir ao momento de origem de um estresse. Então, quando... vamos imaginar que... Vamos imaginar, não, posso contar um fato real que aconteceu, não comigo, com um outro terapeuta, e que trabalhou com essa desativação do engrama. Então, chega para essa pessoa uma pessoa que tinha acabado de terminar o seu noivado. E aí ele chega e fala, né, no caso, eu vou contar um caso terapêutico, mas que nós podemos estar usando no coach, e ele fala então para essa terapeuta que ele não queria ter terminado o noivado. Ele terminou, mas ele não queria ter terminado. Então, essa pessoa começa a fazer perguntas a respeito de qual era o evento, como era a situação, com quem ele estava, o que estava acontecendo no momento em que ele disse para a noiva que ele ia terminar o noivado. E ele disse para ela que ele ia terminar o noivado porque ele não sabia se ele estava certo do que ele estava fazendo e ele não queria perder tempo. E aí ele relata que naquele momento que ele estava falando isso para a noiva, teve um acidente e houve um barulho de sirenes muito forte, e depois desse barulho, desse acidente, foi que ele expressou essas palavras para a noiva e rompeu com o noivado. E aí a pessoa continua questionando o que mais tinha ali, que outras sensações estavam envolvidas naquele momento, e aí ele se lembra de um acidente que ele teve. E utilizando a hipnose ericksoniana, ela pergunta, então, para essa pessoa o que mais ele está vendo ali. E aí ele relata estar vendo o dia que ele sofreu um acidente e que ele estava semiconsciente dentro da ambulância, e ele escuta, então, o paramédico dizendo assim, enquanto estão a caminho do hospital:
sabe, eu acho que eu vou terminar com a minha noiva, porque eu não estou bem certo desse relacionamento e não quero perder tempo e depois descobrir que eu fiquei perdendo tempo. Então, naquele momento, ele descobre que aquela informação que ele passa para a noiva, aquele rompimento que ele faz com a noiva, não tinha nada a ver com ele. Era um engrama de algo que ele escutou de um paramédico. Não tinha nada a ver com a história dele. Mas o nosso sistema, ele não é muito seletivo, não. Ele, diante de eventos traumáticos, ele vai assimilar toda a informação e nós vamos reagir na vida por essas informações. Agora, você imagina quantos momentos, talvez, de semiconsciência você teve, às vezes uma cirurgia, e nessa cirurgia o médico poderia estar conversando com o anestesista ou com os outros médicos, problemas pessoais, ações que ele ia fazer, ou ações que ele não vai fazer, investimentos que vão fazer, ou investimentos que não vão fazer, e você ali nesse estado inconsciente, semi-inconsciente, pode estar armazenando todos esses engramas e você pode estar reagindo na vida a situações que não são suas, tanto de eventos traumáticos como de eventos que podem ter passado dos seus familiares. E é isso que nós vamos estar trabalhando. E esses engramas, então, eles são ativados com frases, com sons, com cheiros, e eles podem gerar, então, estados emocionais desproporcionais ao fato, e são esses estados emocionais desproporcionais ao fato que vão nos ajudar a resolver o problema. Então, os engramas, eles são armazenados através dos nossos sistemas representacionais. Então, aquilo que nós vimos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós sentimos, a nossa sinestesia, ou o nosso olfato, ou os sabores de situações que nós vivemos na vida, isso foi armazenado. E não é o que nós vivemos que é o problema, é o que nós filtramos, então, e é como nós registramos essas informações que estão entrando no nosso sistema. E nós temos 3 formas de filtrar isso, né? Que é o omitindo, que é generalizando ou distorcendo a informação. Fora isso, nós vamos ter as crenças, os valores, a nossa memória, as distorções que nós vamos fazer dos eventos, por exemplo, que tipo de distorções nós podemos fazer? Então, às vezes, você vive numa família e essa família não tem o hábito de abraçar, não tem o hábito de beijar, não tem o hábito de dizer eu te amo, e aí quando você entra num convívio social, por exemplo, na escola, você encontra ali e vê o pai de um amiguinho chegando e abraçando, ai, meu filho, te amo, que saudade, abraça e beija. E naquele momento você olha aquele evento de abraço e de beijo e você pode ter um pensamento tipo, eu não sou amado. E nesse momento em que você está vendo, às vezes, isso pela primeira vez, né, pode ter muito barulho de pessoas conversando, pode ter som de buzinas do lado de fora, pode ter alguém gritando, né, você pode estar naquele momento sentindo frio, não sei, pode ter vários episódios desses sistemas representacionais acontecendo ali naquele momento. E aí essa informação é gravada como um engrama, e isso vai determinar o seu modelo de vida. Então, você pode passar uma vida toda tendo um pensamento de que você não é amado, e você não sabe de onde vem esse pensamento. E aí, de repente, você pode estar vivendo um relacionamento, e você pode estar num lugar onde tem muita conversa, buzinas, e naquele momento você pode olhar para essa pessoa e dizer, quer saber? Eu acho que essa pessoa não me ama, eu não sou amado por ninguém. E isso vai fazer com que você repita o seu modelo de vida, atraia aquilo que está no seu modelo mental, e você vai, então,
ter uma vida, às vezes, ou você vai ter um comportamento profissional que não tem nada a ver, de fato, com a realidade. Então, muitas vezes, o mundo que nós estamos vendo não é real. Ele é simplesmente uma projeção da nossa mente, uma distorção de fatos, uma projeção das nossas crenças, e que nós fomos validando ao longo da nossa vida. E esses engramas, essas informações que nós temos no nosso sistema, eles podem aparecer em forma de profissões que vão reparar essa história. E às vezes a gente pensa que nós escolhemos nossas profissões, né? Então, na realidade, às vezes o conflito que uma pessoa está vivendo dentro de uma empresa é porque ela está reparando uma história e ela não sabe disso. Então, vamos dar uma olhada nas profissões reparadoras. Então, por exemplo, as costureiras, elas escolhem essa profissão, por quê? Porque elas têm uma história de separação. Então, elas vão reparar as separações do clã através da profissão de costureira. Parece louco falar isso, né? Mas é assim, qual que é o problema de você ter uma profissão reparadora? Como eu sei que eu tenho uma profissão reparadora? Quando eu estou numa profissão somente para reparar um engrama, para reparar um gen, para reparar uma história da minha geração, geralmente você não ganha dinheiro. Você trabalha, e você não consegue ter benefícios com a sua profissão. Então, é daí que vem, muitas vezes, as falências profissionais, é daí que vem, muitas vezes, você não conseguir ascender na sua profissão, ter êxito, vem porque você está simplesmente reparando. Então, quando nós levamos o nosso coach a ter consciência do que ele quer reparar, aí ele vai poder seguir a sua profissão, tendo lucro e prosperando na vida. Né? Então, vamos ver outras profissões. Por exemplo, o profissional que faz química, né? Ele está buscando uma reparação em relação à mãe, em relação à terra, em relação à nutrição, essa alquimia de transformar, né? Então, vão ter histórias na vida dessa pessoa, em relação à nutrição com a mãe, em relação ao ambiente não ser um ambiente, muitas vezes, uma boa química, né? Então, ele vai buscar reparar isso. O professor, ele pode estar reparando pessoas do clã que não puderam estudar, que não tiveram oportunidade, que não conseguiram estudar. E aí, às vezes, ele está ali como professor, mas ele não gosta do que ele está fazendo. Todo profissional que trabalha com o elétrico, ele está buscando uma reparação em relação ao pai, né? Tudo tem a ver com o pai. O matemático também está buscando o pai. O psicólogo. Alguém quer uma interferência, não? Está tendo uma interferência hoje? Oi? Ahora sí. ¿Aló? Agora sim? Sí. Então, está bem. Vou continuar. Opa. Deixa eu... Então, continuando com as reparações, os psicólogos, inclusive eu, né? A reparação é em relação à mãe
e dos problemas familiares. E eu percebo quanto isso é realmente verdadeiro quando eu olho para a minha história em particular. O padeiro está fazendo uma reparação da reunião familiar, né, que está em torno da família, a alimentação. Polícia, exército, está fazendo uma reparação em relação à ausência de paternidade, às vezes a delinquência, a pessoas que precisavam de limite, todos aqueles que trabalham com comunicação. Essa é para você, hein? É para o pessoal da Tchan. Tem a ver com a família. Então, são pessoas que querem mostrar exemplos, que querem ser tradutora de bons exemplos, de comunicar uma melhor relação com o mundo, com a família. Os banqueiros geralmente estão reparando dívidas, ruínas, heranças. Os políticos geralmente estão buscando reconhecimento, né? Querem ser vistos, querem ser valorizados. Então, uma vocação normalmente é uma reparação. Então, as pessoas estão ali em busca de reparar alguma coisa. Não tem nada de errado nisso, como eu já disse, mas o importante é que você tome consciência para que você possa avançar na tua vida. Então, às vezes, o conflito que um profissional traz para uma sessão de coach ou uma dificuldade que ele está tendo pode estar relacionado aos engramas e à epigenética que foi vivida pelo seu clã, né? Então, para isso, nós podemos fazer um caminho para buscar essa informação, um caminho ao inconsciente, sem que para isso precisemos fazer terapia. Porque lembra que eu falei que o coaching é para as pessoas saudáveis? Então, nós pressupomos que a pessoa tem condição de fazer esse caminho ao inconsciente e você pode fazer isso utilizando, inclusive, o metamodelo de linguagem, a ericksoniana, a hipnose ericksoniana, para que ele encontre essa estrutura do inconsciente e faça, então, novas escolhas. Então, uma das coisas primeira que você precisa fazer é descobrir qual é o cenário. Onde aconteceu aquela questão, quem que está envolvido, com quem que a pessoa vive, quem estava antes daquilo. E é importante que quando a pessoa esteja relatando a cena, ela relate isso na primeira pessoa. E ela relate isso como se ela estivesse naquela cena, nesse momento, no presente. Então, ela vai falar como se ela estivesse lá, ela vai descrever a cena como ela estivesse naquele momento. E vai encontrar, então, vai falar sobre essa situação de estresse, o que aconteceu, quais eram os pensamentos que estavam ali naquele momento, que sentimento estava envolvido e quais foram os significados, quais são as emoções que estavam ali. Porque as emoções que você vai encontrar ali são as emoções primárias, então você precisa chegar à emoção primária, que é medo, raiva, tristeza, nojo e felicidade. Mas, geralmente, a felicidade não aparece em situações de estresse ou de conflito. E aí, essa emoção atual, né, quando a pessoa toma consciência disso, você pode pedir para que ela encontre uma sensação física dessa emoção, desse pensamento, e aí, então, com essas informações, você pode, com perguntas, perguntar em que outros momentos da sua história você teve sensações, você teve pensamentos, ou você teve sentimentos semelhantes a esses. E você vai caminhando, então, na história,
aonde ela teve essas sensações e esses pensamentos, até que você encontre o disparador. Você encontre o momento onde o engrama foi estabelecido. Né? Porque aqui eu estou pegando todo o VACOG, né? O que você vê, o que você sente. Eu levanto todas as submodalidades desse evento e caminho com a pessoa até que ela encontre o primeiro evento, o disparador dessa informação. E assim você consegue, então, encontrar de forma simples, tranquila, a estrutura que estava escondida lá no consciente, e aí você leva, então, a pessoa a fazer uma nova escolha. Então, muito obrigado por esse momento, né? Obrigado por me escutarem até agora. E se tiverem alguma pergunta, eu estou aqui à disposição, então, temos alguns segundos, né, Ouvi? Sí, obrigado, Sandra. Si hay alguien de los asistentes que quiera hacer alguna pregunta, puede levantar la mano y le damos el audio para que pueda hacerle la pregunta directamente a Sandra. O bien puede escribirla y con gusto la leeré. Vamos a ver. Ya están escribiendo las preguntas. Juan Militelo nos dice, Sandra, muchas gracias por la charla. Obrigado, Juan. Luciana Vargas nos dice, Sandra, muito aprendizado com você. Obrigado, Luciana. Jimmy Pimentel nos dice, buenas noches. ¿Dónde se puede leer más acerca de las profesiones respecto a los enneagramas? Henrique Corbeira é dos profissionais estudiosos que tem trazido muito essa informação. E ele é espanhol. Então, você pode buscar o site, né? Henrique Corbeira. Né? E você vai ter, então, informação mais sobre esse assunto. Bien. Horacio Albornoz nos dice, muchas gracias, Sandra. Obrigado, Horácio. Paula Villalobos nos escribe, Sandra, muy agradecida desde Chile. Soy genetista y coach y te quiero pedir si puedes indicarme alguna bibliografía inicial para el tema de epigenética. ¿Por dónde puede comenzar? Eu posso sim, mas eu não sei se eu tenho essa informação nesse momento aqui. Então, se você me escreve, eu posso te passar essa informação. Si nos puedes dar entonces un correo a donde te pueden inscribir, Sandra, yo compartí tus redes sociales. Isso, pode ser o Sandra, @ Instituto Nefesh. Perfecto. .com.br. E aí eu te passo a informação. Tem vários, ainda não se tem muita informação, mas o Henrique Corbeira tem vários livros que ele traz essa informação, e Jung vai fazer algumas ressonâncias a isso, né? Mas me envia um e-mail que eu passo a informação. Perfeito. Né? O Antônio Damásio também é uma pessoa que tem várias informações sobre isso também. Perfecto. Gianni Pimentel nos dice, obrigada desde Venezuela. Ô, Jane, obrigada pela participação.
Bien, yo creo que con este último comentario podemos cerrar la ronda de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Sandra. E eu queria aproveitar esse momento, Así va ou a se ser você mi me permite, para convidar todos que estão nos escutando e os que nos vão escutar para estar com a gente aqui no Congresso de Mentor. Então, invito a todos para que venham a participar com nós outros em Brasília. Convido os brasileiros, será uma honra ter vocês aqui conosco. Estamos preparando algumas coisas muito bonitas e os temas estão fantásticos que nós vamos trabalhar no Congresso, e vocês vão ter a oportunidade de conhecer o Éden, né? Se vocês foram expulsos do paraíso um dia, brincando aí, nós vamos poder voltar ao Jardim do Éden, conhecer essa natureza maravilhosa. Foz do Iguaçu é fantástico. Então, além da estrutura, além do ambiente, vocês terão um congresso fascinante, que é esse congresso de coaching e de mentoring. Né? Então, esperamos vocês aqui. Nós já lançamos os primeiros lotes. Esses primeiros lotes, vocês praticamente vão estar quase ganhando a hospedagem num hotel 5 estrelas, se vocês fazem essas primeiras inscrições que estão abertas. Então, é uma oportunidade que realmente é imperdível. Então, contamos com a presença de todos, é imperdível a participação de vocês. Há primeiro lote com as inscrições, que a estadia, que o congresso, o workshop vai sair com um valor muito baixo. Então, praticamente vão a ganhar o hotel. Então, espero vocês em Brasil, espero os brasileiros em Foz do Iguaçu e que possamos ter uma grande experiência todos juntos. Y así va a ser. Bueno, ya estamos contando ya los días para irnos a Brasil, a Iguazú, a conocer esa espectacular ciudad y compartir también con muchos especialistas en coaching y mentoring, entre los cuales puedo nombrar a David Clutterbuck. Vamos a tener todo un día de trabajo, un workshop con David Clutterbuck el día 21, todo el sábado. Es así, Sandra, ¿no? Isto, e é a oportunidade de a gente estar aí com um dos mentores, o pai do coaching a nível mundial, né, Owen? Sí, así es. Tenemos la presencia de Jürgen Sventrud desde Dinamarca, Ricardo Escobar también nos va a acompañar desde México, Colombia. Vamos a contar contigo también, Sandra, con Adriana Germán y Carlos Pacheco desde Costa Rica, Venezuela también. Luciane Magalhães desde Brasil, Annelise Nani da Fonseca de Brasil, Iris Colmenares de Venezuela, Ilene Daza de Colombia, Paula Panther de Chile. O sea que vamos a tener 2 días de muchísimo aprendizaje y también conocer esa espectacular ciudad que nos mostraste ahorita en el video. E sem contar que nós estamos planejando um sábado à noite fantástico. Vamos ter um sábado com grande diversão para todos. Lo creo que vão gostar muito. Oh, excelente, excelente. Ahí les compartí la página web a todos a través del chat, que es congresohcn.com, y pueden buscar la información, los precios, los planes de descuento que también tiene. Así que los invitamos a visitar. E acordem de la promoção do Instagram, porque puedes ir a Iguaçu de graça. Así sin ningún costo. Así es. La entrada va a estar cortesía de HCN, una entrada para que participen al Congreso de Coaching. Solo tienen que seguir HCN en Instagram, darle like a la publicidad que estamos promocionando y comentar por qué razón quieren participar en este Congreso. Y el comentario que tenga más like se va a ganar una entrada a nuestro Congreso Internacional de Coaching y Mentoring. Aprovechen.
Así es. Bueno, Sandra, ahora sí, muchísimas gracias por tu participación esta noche. Eu que agradeço, obrigado a todos por terem acompanhado. Sí, Muito obrigado. Nos vemos em Foz do Iguaçu. nos vemos en Foz de Iguazú. Carlos Pacheco está escribiendo también por el chat que gracias, Sandra. Abrazos de parte de Adriana y Carlos desde Costa Rica. Graças, Carlos. Te Y esperamos em Brasil. así es. Y Oscar Mais, muchas gracias por tan hermosa invitación, Sandra. Ya con eso finalizamos. Graças, Oscar. Horacio dice que los esperemos con unas caipiriñas. Horacio Albornoz. Diga, creas que eu vou te levar a tomar a melhor caipirinha em el Congresso. Depois do Congresso. Bien, bueno, muchísimas gracias, Sandra, y gracias a todos los asistentes. Y nos vemos exactamente en 23 minutos junto a Adriana Germán, que también nos va a conversar sobre una interesante charla esta noche. Gracias, Sandra. Gracias a todos los asistentes. Nos vemos, Sandra. Nos vemos. Un abrazo, que estés bien. Outro. Um abraço a todos.